Hoje é o Dia Mundial do Alzheimer, dia escolhido para promover a conscientização sobre o problema que atinge mais de 1 milhão de brasileiros. E a doença compromete a memória, mas estudos avançam para prevenir que pessoas ainda jovens desenvolvam o Alzheimer mais tarde. Acompanhe na reportagem de Samara Bastos. Você ouve as pessoas dizerem, não reconhece o pai, não reconhece a mãe. Quando acontece com você, é um choque muito grande. É uma luta diária. Há 3 anos, Dona Antônia foi diagnosticada com Alzheimer. De 0 a 10, acho que ela está no 7, assim, porque ela não consegue, às vezes, associar que eu sou o filho. Às vezes ela olha para mim, meu nome é Reinaldo, né? Ela olha para mim e fala assim, cadê o Reinaldo? Você vai fazer um carinho nela, ela se assusta. Aí ela procura uma outra pessoa da família e fala assim, olha, tinha um homem me agarrando. Era eu, o homem que estava agarrando ela. Então é uma coisa assim bem triste. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que compromete as funções cognitivas e a memória do paciente. É a causa mais frequente de demência e atinge cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. E com o aumento da expectativa de vida, esse número deve duplicar em 20 anos. Reinaldo desconfiou que algo não estava bem quando a mãe começou a esquecer as panelas no fogo. Foram diversos médicos, muitos exames, até a certeza do diagnóstico. Um dos neuros, né, fez um teste bem básico, assim, de... aqui tem uma caneta, aqui tem um lápis, aqui tem uma tesoura. Aí tirava uma tesoura e falava, o que sobrou? Aí a pessoa, no caso a minha mãe, começou a esquecer. O Alzheimer não tem cura, é uma doença progressiva. A medicina já sabe que o problema é causado pelo excesso de 2 proteínas que o nosso cérebro produz. A beta-amiloide, que modula os neurônios, e a tau, que estabiliza. De acordo com o médico, pacientes com Alzheimer produzem tanta proteína tau que, ao invés de ajudar nas sinapses, acaba matando os neurônios. A proteína tau mata os neurônios dessa região do cérebro, que parece um camarão. Essa região é chamada hipocampo. O hipocampo é a região do cérebro fundamental para se aprender coisas novas. Pessoas com histórico na família ou que tiveram doenças do coração ou psiquiátricas como depressão, ansiedade e síndrome do pânico têm mais chances em desenvolver o Alzheimer. Essas doenças são tóxicas para o cérebro. Então, você não tratar essas doenças aumenta o seu risco de ter demência quando você envelhecer. Alguma série de estudos mostram que se você controlar alguns fatores de risco, você pode reduzir a sua chance em 30%, quase 1/3. E o que você tem que fazer? Levar uma vida saudável, controlar fatores de risco cardiovasculares, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo, ter uma mente ativa. O desafio dos pesquisadores é encontrar uma forma de se prevenir ou diagnosticar o quanto antes. Em geral, o Alzheimer aparece 10, 15 anos depois dos primeiros sintomas, que é justamente a perda da memória. E aí, nessa fase, o acúmulo das 2 proteínas já é tão grande que dificilmente tem controle ou medicação para inibir as consequências. Mas há alguns estudos avançados que dão um alento a quem sofre ou está no grupo de risco. O mais promissor é um que está sendo desenvolvido na Universidade Americana de Harvard. Por lá, os pesquisadores estão estudando pessoas consideradas do grupo de risco, com mais de 60 anos e que tenham excesso de proteína amiloide. A grande dificuldade é que quando você trata a pessoa com doença de Alzheimer, ou seja, com perda de memória, o amiloide já deixou de ter importância. Então não adianta tirar o amiloide na doença. Agora, os estudos tentam fazer achar pessoas normais que tenham só o amiloide no cérebro e não tenham a proteína tau. E tirar o amiloide dessas pessoas para evitar que elas desenvolvam doença de Alzheimer no futuro. Então esses estudos tentam fazer uma prevenção da doença de Alzheimer. Em paralelo às pesquisas, os médicos tentam encontrar formas de prevenção para o Alzheimer. E uma delas está na alimentação. Estudos já apontaram que a dieta do Mediterrâneo, rica em frutas, legumes, verduras, grãos e peixes, e pobre em carne vermelha, açúcares e gorduras de origem animal,
pode ser um caminho para retardar a doença. As pessoas que têm adesão durante toda a vida a essa dieta têm um risco menor. Ora, a gente não sabe exatamente se é porque acumula menos proteína ou porque tem menos fatores de risco cardiovasculares. Algumas pessoas conseguem tolerar a doença e não ter fator vascular no cérebro, não ter pequenas lesões, parece ser um grande fator protetor. Outra forma de se evitar uma demência é manter o cérebro sempre ativo. E acredite, isso deve começar na infância. Segundo o médico, quanto mais estímulos educacionais uma criança tem, menores são as chances de uma demência na velhice. Esta escola promove atividades de cálculos e jogos que estimulam a concentração e o raciocínio em qualquer idade. A ideia é manter a mente sempre ativa. Hoje se sabe que em qualquer fase da vida, né, quando a gente aprende coisas novas, a gente consegue no cérebro fazer novas sinapses. Só o fato de a gente aprender uma segunda língua, a gente já posterga o aparecimento dos sintomas em até 5 anos. Thaisa tem 39 anos. Ela se matriculou no curso depois que o pai foi diagnosticado com Parkinson, uma doença caracterizada por tremores que pode levar a uma demência. E essa é a preocupação da jovem. Eu pensei no hoje, com essa questão de me ajudar com uma melhora na concentração, no foco, na autoestima, mas junto com isso vem essa questão de como vai ser lá na frente. A gente não sabe se isso vai acontecer com a gente ou não, mas é uma forma da gente tentar postergar, minimizar. A medicina não garante que esses estímulos isolados evitem ou diminuam as consequências do Alzheimer. Roberto sabe disso, mas matriculou o pai assim que ele foi diagnosticado com a doença. O fim dessa doença, em muitos casos, é bem complicado. Essa é uma das minhas preocupações, porque o papai tem 81 anos e ele é super saudável. Então eu levo ele ao médico, o coração dele é maravilhoso, a pressão e etc. Então, assim, quanto mais tempo ele viver, mais tempo a doença tem de avançar. Tudo que ele fizer, que ele já faz e que ele queira continuar fazendo com alegria, com felicidade, é interessante que ele faça para que ele não perca essa capacidade, essa habilidade. O Alzheimer do seu Laerte está no começo e, na maior parte do tempo, o aposentado tem lucidez. O curso tem ajudado a manter uma rotina importante em pacientes com a doença. Amigos, a gente faz aqui, colegas, né? E aprendizagem de muitas coisas, né? Sempre com alguma coisa na cabeça, né? É muito bom, não pode ficar parado não, de jeito nenhum. Enquanto os avanços significativos das novas pesquisas não vêm, o amor da família é o principal remédio nessa longa caminhada onde as memórias ficarão perdidas. 50% é o medicamento, mas 50% depende dos familiares. Entender o que significa a demência, como o paciente vai se comportar a partir desse diagnóstico. Isso faz toda a diferença. Ao redor dela, você tem que criar um ambiente o mais saudável possível. Com muito amor e carinho, você vai ter contornando isso e tentando ao máximo fazer com que ela não sofra.